Quero pedir toda a reverência a Deus agora, toda a reverência à palavra de Deus, todo cuidado agora em ouvir, todo cuidado em receber de Deus. Eu preciso que Deus fale comigo nessa noite. Eu quero saber de você precisa que Deus fale com você nessa noite. Então, ouça o que Deus tem a falar com você hoje, para que Ele possa confirmar a sua palavra com sinais e maravilhas. Pai, abençoa o teu servo, usa ele na unção do Espírito, na força do Senhor, que a tua graça se manifeste através da boca dele, e que ele seja a boca de Deus na nossa vida agora, que nós possamos receber com muito respeito, muita reverência, aproveitando esses momentos que nós temos de liberdade para ouvir a tua voz. Nós abençoamos o pastor Domingos e sua família, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A paz a todos, amém? Você pode se assentar no nome de Jesus. Nós vamos compartilhar parte da palavra de Deus nesta noite, onde nesses dias que nós estamos vivenciando, nós estamos encontrando no mundo, principalmente no mundo que nós vivemos, no mundo evangélico, muitas catástrofes religiosas estão acontecendo. Nós estamos encontrando muitas divisões, estamos encontrando muitas pessoas se maltratando entre si, dentro de denominações grandes, denominações que outrora eram respeitadas, hoje estão perdendo totalmente o respeito. E nós precisamos tomar uma posição, igreja. Hoje nós vamos aprender a tomar essa posição. É uma posição muito especial que a igreja do Senhor Jesus necessita conhecer e permanecer nela. Somente assim as pessoas acreditarão em nós como sendo nós servos de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro. É quando nós aprendermos a vivenciar o que nós vamos aprender nesta noite. Amém? Uma vida vivida totalmente ela pelo Espírito Santo de Deus, uma vida totalmente regada pela fé, pela certeza de tudo aquilo que nós precisamos da parte de Deus. Ele é fiel e justo para nos dar, mas nós temos também a nossa parte a ser cumprida. Eu quero dizer a você, igreja, que na cruz do Calvário, onde esse final de semana muitos comemoravam, muito se falou sobre morte e ressurreição do Senhor Jesus. Eu quero te lembrar que houve uma aliança nova, renovada. Deus tentou fazer aliança com o homem 3 ou 4 vezes, mas não conseguiu. Deus tentou fazer a primeira aliança com Adão. Adão errou. A aliança foi quebrada por parte do homem, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Deus vivenciou novamente a vida para o homem, e veio passando os tempos. Deus tentou reconciliar novamente o homem através da libertação do povo da terra do Egito, através de Moisés. E Moisés conseguiu, em parte da sua vida, fazer com que aquele povo adorasse a Deus único e verdadeiramente. Mas houve momentos de distrações, houve momentos de renúncias, houve momentos de negatividade para com o nome do Senhor Deus. Então eu quero dizer a você nesta noite, essa terceira aliança que está sendo vivenciada através do sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário, essa terceira aliança que nós estamos vivenciando hoje, nós precisamos fazer a nossa parte. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: você, mais bonito, diga, você precisa fazer a sua parte nesta nova aliança com o Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Abra a palavra do Senhor no livro de Efésios, ou melhor, de Gálatas, no capítulo de número 5. É Gálatas. Eu te passei Efésios, né? Mas eu me perdoo, passei lá. É Gálatas,
número 24 e 25. Não. Abram a palavra do Senhor então no livro de Gálatas. Eu passei para que a minha Bíblia ela tem Gálatas e Efésios na mesma página, então eu me confundi. Falei, Mário, é Efésios, mas é Gálatas. Ainda está em Gálatas. Capítulo 5. Gálatas 5, versículo 24 e 25. Houve uma falha aqui da parte do pregador para o data show, mas todos têm a palavra do Senhor em mãos ou no celular, amém? Então não será problema, todos acompanharão a leitura, amém? Diz a palavra do Senhor: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Diga comigo: crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Agora diga bem bonito, meu irmão, minha irmã, diga assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e repita comigo essa oração, dizendo assim: Senhor Deus, a tua palavra escrita está diante de mim. O que eu te peço agora, Senhor, é uma revelação profunda desta palavra para a minha vida, e a partir de hoje eu aprendo, Senhor, a vivenciar segundo a tua palavra em toda a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, viver no Espírito, andar no Espírito, abrange aqui um leque muito grande que nós podemos trazer de toda a confissão de fé que nós temos diante de Deus, porque uma coisa eu digo a você: por menor que seja a tua fé, a Bíblia mede a nossa fé. O Senhor Jesus mediu a nossa fé. Ele mediu a nossa fé pelo tamanho do grão da mostarda. E quem conhece o grão da mostarda sabe que é o menor grão de todas as outras hortaliças. Mas o Senhor Jesus diz para mim e para você que se a nossa fé ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós iríamos ao monte: lança-te para o mar, sai-te daqui, lança-te para o mar, e assim seria feito. Isso significa o quê? Que por menor que seja a nossa fé, ela é suficiente para fazer com que nós andemos em espírito e em verdade na presença de Deus. Só é atrapalhado na vida daquele que não conhece a palavra de Deus quando ele não quer conhecer a palavra de Deus. Porque eu digo a você, meu irmão, minha irmã, você hoje não está neste santuário, você hoje não está nesse lugar porque você quis vir. Você esperou passar uma pancada forte de chuva, agora dá para eu ir à igreja, então eu vou à igreja. Eu não tenho onde ir, eu vou ir à igreja. Não, você veio aqui hoje porque Deus quer falar e vai falar ao teu coração. Você crê dessa forma? Amém. E quando nós começamos a exercitar a nossa vida pelo Espírito, irmão, mas pastor, quando isso acontece comigo? Quando isso acontece na minha vida, que eu sei que eu estou vivenciando a minha vida pelo Espírito e não mais pela carne, é quando você se converte. A palavra conversão é muito séria, meu amado irmão, minha amada irmã. Converter significa mudar de direção. Conversão é isso, é mudar totalmente de direção. Eu fui coroinha durante 16 anos, porque eu comecei com 10 anos de idade, ser coroinha, aqui na igreja, na época ainda do Padre Amorim, na Vila Santo Antônio, aquele português que bebia, que dava medo. Foi ele que me ensinou a tomar cachaça, e eu fiquei alcoólatra porque ele me ensinou a beber pinga. O Padre Amorim fez isso, e depois com 13 anos ainda eu fui trabalhar numa fábrica de pinga.
chamada indústria de bebida pelo devido. Então eu vivi 26 anos da minha vida tendo uma vida pela carne, vivendo pela carne, fazendo tudo aquilo que eu achava que deveria ser feito. Eu mentia, eu brigava, eu arrumava encrenca. Mas quando no dia 26 de julho que eu me converti ao Senhor, que eu conheci o poder de Deus, que entrou dentro do meu coração, igreja, a partir daquele dia eu comecei a viver pelo Espírito. Aleluia. E pensa você que é fácil viver pelo Espírito? Não é fácil viver pelo Espírito, porque a carne, ela milita contra o Espírito. O Senhor Jesus teve um momento do seu espiritual que ele viveu um pouquinho na carne. E quando foi isso, pastor? Foi no jardim do Getsemane. A carne começou a talvez falar mais alto do que o Espírito. Ele orando, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo em minha vida seja feita a tua vontade. Louvado seja Deus que ele já voltou logo para o Espírito de novo. E ele deixou falando para mim e para você: eu vos deixarei o Espírito Santo. João 14, 26. Eu não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai. Quem crê que Jesus foi para o Pai, diga glória a Deus. Diga glória a Deus quem crê que Jesus foi para o Pai. E ele disse: mas eu não vos deixarei órfãos, eu os enviarei a vocês o Espírito da verdade. Veja bem, é o Espírito não de verdade, mas é o Espírito da verdade. Esse Espírito tem uma missão na vossa vida. Esse Espírito vai convencê-los de todo pecado. Esse Espírito vai convencê-los de todo erro. Esse Espírito vai convencê-los, vai fazer vocês se lembrarem de tudo o quanto eu vos tenho ensinado. Você quer ver um exemplo? Quem é acostumado a ler bastante a Bíblia aqui além de mim? Levanta a mão. Seja sincero. Nós que lemos bastante a Bíblia, se você não tem esse costume, comece a ler bastante a Bíblia. Sabe o que vai acontecer? Vai passar 10 anos, e um dia você vai lembrar que você leu há 10 anos atrás, e aquela palavra vai ser renovada na sua vida. Eu me lembro da primeira mensagem que eu ouvi em 1984, quando a minha filha foi curada e eu fui visitar uma igreja de crentes. Eu lembro a primeira mensagem, porque o Espírito da verdade é que faz a gente lembrar de todas as coisas. E o Senhor Jesus, ele deixou falado que para mim e para você, nós não ficaríamos órfãos. E ele deixou uma missão para mim e para você. Quando nós começamos a viver pelo Espírito, igreja, presta atenção no que eu vou dizer. O homem velho, o homem carnal, no momento que ele fala: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Senhor, a partir de hoje eu quero viver para ti. A partir daquele momento, o Espírito Santo vem e começa a fazer nele morada. A partir daquele momento, o Espírito Santo começa a conduzir a sua vida. Se ele tentar cometer qualquer pecado que outrora na carne ele cometia assim banalmente, ele cometia com a coisa assim mais simples do mundo, ele cometia um pecado. Se ele tentar cometer tal pecado, o Espírito já vem e o acusa. Por quê? Porque começa uma batalha, e essa batalha acontece no mesmo corpo. É o corpo carne e o corpo espírito. É o corpo que não tinha fé e agora é o corpo que tem a fé. E a nossa fé precisa ser uma fé sobrenatural, para poder termos uma vida regada pelo Espírito e para podermos andar em Espírito e em verdade sempre. Onde a igreja do Senhor chega, quando eu digo igreja do Senhor, não estou dizendo a igreja da paz que está sendo instituída, não estou dizendo a quadrangular, a assembleia, estou dizendo a igreja do Senhor. Bata no seu peito e diz assim: eu sou a igreja viva do Senhor. E quando esta igreja chega em qualquer lugar, essa igreja precisa fazer a diferença. Aleluia.
a diferença que há entre ela e entre uma igreja que não serve o Senhor Jesus Cristo. Se alguém chegar em você e falar: escuta, eu te conhecia, e você era um mentiroso, você era um enganador, você era uma pessoa que só aprontava, agora hoje você não faz mais isso, por quê? O que aconteceu com você? Você tem todo o direito de levar até essa pessoa a palavra que está escrita em 1 Coríntios 3,16, porque a partir de agora eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, e eu não posso ferir esse templo. Eu tenho que ver o que eu posso colocar nesse templo. Eu devo, melhor dizendo, crer verdadeiramente na verdade como eu tenho que usar esse templo, para não magoar, para não entristecer o Espírito Santo que habita em mim. E quantos crentes mentirosos, irmãos, quantos crentes enganadores, quantos homens e mulheres de púlpitos. Eu chamo essas pessoas, sabe do que? De corajosas. Elas brincam de ser crente, porém chegará um dia, meu irmão, minha irmã, que uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja verdadeira, uma igreja que sofre perseguições, mas não deixa de servir ao Senhor Jesus, essa igreja será arrebatada. Diz lá no livro de João, no capítulo 14, versículo 3: eu vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou e vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Então nós temos que abrir os nossos olhos nesses últimos dias, irmãos. A concupiscência está tomando conta do mundo. O meu filho, ele está participou de um congresso da Lagoinha, e ele me falando no telefone ontem, veio uma profetisa da África, e ela disse: a partir do momento que o Brasil não orar intercedendo pelas igrejas, que Deus estaria mandando, se o Brasil não se levantar em oração, em santidade bíblica, se a igreja não se posicionar em santificação bíblica, viria uma grande crise financeira sobre o Brasil. Essa profetisa estava dizendo, aquilo arrepiou meu filho. Ele me ligou ontem, estava falando. Eu disse: filho, isso nada mais é do que o cumprimento da palavra. O que é que nós estamos vivenciando no Brasil? Quem gosta ou acostuma, ou de vez em quando vê televisão, programas evangélicos, levanta a mão. Aqueles homens de TV, irmãos, o tempo que eles usam ali, um é para dizer que está sendo perseguido, o outro é para dizer que tem isso, aquilo para vender. Então nós devemos usar o que? A palavra de Deus para ganhar almas. Nós devemos de usar o tempo que nós temos de vida para falarmos do Evangelho de Cristo, mostrar a nossa santidade, mostrar a nossa santificação. A igreja está morta nessa parte. A igreja não está vivenciando a fé, parece que está migrando. Como disse o Wagner aqui no início, a respeito do esfriamento do amor, eu tenho uma mensagem sobre o esfriamento do amor. No meio do povo de Deus isso não pode acontecer, sabe por quê? Em Mateus 12, 24 e 24:12 está escrito assim: e por se multiplicar a iniquidade. Esse é o motivo do esfriamento de muitos do amor, irmãos. Mas preste atenção nisso, Jesus falando: por se multiplicar a iniquidade. Agora vai lá em Isaías 53:5: verdadeiramente Ele levou sobre si as minhas iniquidades. Você pode dizer glória a Deus por isso? Se Ele levou a minha iniquidade, se Ele levou a tua iniquidade, isso não tem que multiplicar na sua vida, porque não tem mais que estar com você, não tem mais que fazer parte da tua vida a iniquidade, o pecado, a mentira, o engano. Isso tem que sair da sua vida, porque você pode ficar 300 anos dentro de uma igreja, mas se você continuar na iniquidade, no dia do Senhor você vai continuar vindo na igreja. Eu até brinco de vez em quando, né? Depois do arrebatamento, quem quiser pregar no meu lugar pode. Quem quiser vir morar na minha casa depois do arrebatamento, as portas e janelas estão abertas, porque no dia do arrebatamento eu quero estar com o meu Senhor.
viver aquilo que eu prego, eu preciso viver aquilo que está dentro da palavra do Senhor. Se eu ando pelo Espírito, se eu vivo pelo Espírito, eu tenho que andar pelo Espírito. A gente sofre por dentro, irmãos. Tem hora que os irmãos falam: o que o pastor, o que o irmão tem nojo, o irmão está... É o Espírito que está contrito. Isso transparece na face, porque faz parte de um só corpo. O Espírito do Senhor, houve uma época que o pessoal viu o semblante dele caído, mas ele foi até onde ele tinha que ir. Mesmo com o semblante dele caído, ele foi até a cruz. E louvado seja Deus que ele não desceu da cruz. Para hoje ele poder falar para mim e para você: se vocês andam, se vocês vivem pelo Espírito, vocês também têm que andar ou viver pelo Espírito. As concupiscências da carne já ficou para trás. Irmãos, quantas pessoas se enganando. Que não seja você. Se estiver acontecendo isso com você, a partir de hoje, que se cesse isso na sua vida. Pare de murmurar contra a igreja, pare de murmurar contra pessoas, pare de pensar mal de pessoas, entregue nas mãos de Deus. Deus fará tudo o que tem que ser feito. Um versículo que, quando eu me tornei pastor, eu guardei para mim, porque eu me formei pastor em 1994. O que eu guardei para mim foi aquela palavra: ai dos pastores que comem da carne da ovelha, que bebem do leite da ovelha, que se vestem talando as ovelhas e não as cuidam. Ai dos pastores, e Jeremias diz isso. Essa palavra ai é muito pesada, mas eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, havia naquele momento aquele grande exemplo das 10 virgens. Ali o Senhor Jesus nos dá um maior e grande exemplo de santidade, de prudência, de vigilância. 5 eram loucas e 5 eram sãs. As 5 loucas resolveram dormir, resolveram dar uma volta, não levaram azeite o suficiente para manter as suas candeias acesas. E hoje o nosso azeite, a nossa candeia tem que estar acesa através do Espírito Santo de Deus. Ele foi derramado para a igreja. Não se engane, busque cada vez mais uma vida de viver pelo Espírito. Senhor, hoje o que eu estou fazendo está agradando o Senhor. Se eu pequei, se eu errei, que o Senhor me perdoe. Em todos os momentos da nossa vida nós devemos assim agir, irmãos, porque a palavra do Senhor é clara. A palavra do Senhor é clara. Quando nós nos convertemos, quando nós nos entregamos ao Senhor, as concupiscências da carne ficaram enterradas no passado. As paixões mundanas ficaram enterradas no passado. Ah, pastor, mas eu não consigo me libertar de tal coisa. Consegue, basta você ter força, você ter ânimo, porque o Espírito Santo vai te abençoar. Vai te abençoar, irmãos. O apóstolo Pedro era um cara de boca dura. O apóstolo Pedro era um dos apóstolos mais ásperos que tinha, a tal ponto de ele chegou em Jesus e falou assim: Senhor, aonde quer que o Senhor for, eu vou contigo. Jesus falou: ah, Pedro, mal sabe você que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aquela palavra entrou no coração de Pedro. Será que isso vai acontecer comigo? E aconteceu. Por quê? Porque foi palavra proferida pela boca do Senhor Jesus. Por isso que no dia da ressurreição, quando a Maria Madalena chegou e disse: olha, Jesus ressuscitou, ele não está no túmulo, Pedro foi o primeiro a acreditar, porque ele acreditou na palavra que saiu da boca de Jesus. E quando ele nega Jesus 3 vezes, ele ouve o cantar do galo, e houve um tipo de choro, que na Bíblia nós encontramos 2 tipos de choro na Bíblia. Um choro amargo de arrependimento, que foi o choro de Pedro, e teve perdão. E nós encontramos o choro de Judas, que foi um choro que não foi tanto de arrependimento, tal ponto que ele mesmo levou-se ao suicídio.
Com uma corda no pescoço ele foi e se enforcou. Não houve tempo, não houve arrependimento suficiente para ele. Agora o choro que existe na igreja hoje, meu irmão, minha irmã, é o choro que vem da parte do Espírito Santo de Deus. Você pensa que Deus se alegra quando você peca? Você acha que Deus fica feliz quando nós pecamos, quando nós erramos? Não, porque pecar nada mais é do que errar o alvo. Mas o Senhor Jesus, através do apóstolo João, ele deixou escrito assim: filhinhos, se vocês mentiam, não mintam mais. Se vocês enganavam, não enganem mais. Tudo de errado que vocês praticavam, filhinhos, não pratiquem mais. Procurem não pecar. Tudo João falando nas suas cartas, nas 3 cartas de João. Procurem não pecar. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado que intercede por vós junto ao Pai. O que significa isso? Que eu e você estamos sujeitos a pecar, mas imediatamente vem um arrependimento e o advogado já intercede e nós somos livres do pecado. E louvado seja Deus por isso. Por isso, igreja, hoje é noite de nós andarmos, de nós vivermos, de nós praticarmos a espiritualidade. A fé que nós temos no nosso coração, ela precisa ser suficiente para nós podermos nos manter em pé na presença do Senhor. Nós temos que nos manter em pé na presença do Senhor Deus, porque nós não sabemos o amanhã, o que pode, o que vai acontecer. Mas o Senhor Jesus, por isso que sabendo disso, lá em Mateus 6, ali nas Beatitudes, ele deixou falado: não vos ansieis pelo que há de comer, não vos ansieis pelo que há de vestir no amanhã, basta cada dia o seu mal. Então nós temos que aprender isso na nossa vida. Nós encontramos hoje os jovens dentro das igrejas que não estão muito preocupados, estão trazendo o mundo para dentro da igreja, mas não, é a igreja que tem que ir no mundo para converter o mundo. Está vendo tudo ao inverso. E eu e você, nós temos uma oportunidade de levarmos a igreja para o mundo. Aleluia. Essa oportunidade nós temos porque nós somos igreja, mas nós vivemos no mundo. Quando Jesus orou pelos seus discípulos, ele não mandou Deus matar ninguém. Na oração de Jesus pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos em João 17, ele diz para Deus a sua oração: Pai, eu não te peço que os tire do mundo. Não é para o Senhor dar cabo da vida deles, porque agora eles são meus, não. Mas é para o Senhor nos livrar de todo o mal. Aleluia. Olha a benevolência de Jesus para comigo e para com você. Ele nos livra do mal do mundo. Ele nos livra do mal do todo pecado. Ele nos livra. Nós temos hoje um livre acesso para chegar até Deus, em nome de Jesus, como nós pregamos aqui no Tadel de terça-feira. Se vocês pedirem ao Pai tudo em meu nome, crendo, vocês receberão. Tudo que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, eu o farei. Então você tem essa oportunidade. Eu digo a você, igreja, não perca essa oportunidade. No teu negócio, procure colocar Jesus como teu sócio ali. Procure colocar Jesus na administração. Procure colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, porque todas as outras coisas te serão acrescentadas. Amém, igreja? A viver pelo Espírito. O viver pelo Espírito é isso: é negar-se de toda a concupiscência da carne, é deixar toda a concupiscência da carne de lado e viver somente, único e exclusivamente pelo Espírito Santo. Os que pertencem a Cristo Jesus, quem são esses aqui? Posso ouvir a glória a Deus? Somente esses? Posso ouvir a glória a Deus? Quem pertence ao Senhor Jesus? Amém? Você que pertence ao Senhor Jesus, o que você deve fazer? Crucificar a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Porque se você vive pelo Espírito, você também, eu também, andemos pelo mesmo Espírito. Então, a partir de hoje, uma nova direção na nossa vida. Nós temos aí uma semana que está se iniciando. Hoje, o primeiro dia da semana. Vivemos pela carne ou pelo Espírito hoje? Fizemos o que o Espírito quer ou fizemos o que a carne quer? Não se assuste, que eu tenho uma coisa boa para te falar. É passado.
18 eu encontro um versículo que diz assim: do seu passado eu não me lembro mais. Eis que porei algo novo diante de ti, brilhará uma nova luz, colocarei rios no ermo e águas no deserto. Aleluia. Então não se preocupe com o que você fez hoje. Quem errou hoje aqui não precisa levantar a mão, mas você tem esse momento para você pedir perdão a Deus. Logo mais nós estaremos indo para a mesa do Senhor. A maior maravilha da parte do Senhor é isso. Ele deixou falado sobre esse ato: aquele que não comer a minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não fará parte de mim no meu reino, não terá parte comigo no meu reino. Então preste atenção, é um ato muito importante que nós vamos fazer nesta noite. Só que é momento de arrependimento, igreja. É momento de meditação. O Senhor Jesus falou muito ao meu coração durante essa semana nessa mensagem: andar e viver pelo Espírito. Às vezes as pessoas falam para você, falam para mim: por que você está tão calado? O que está acontecendo? Mas você sabe o que está acontecendo, porque você não deve ser aquela pessoa que por fora você é uma coisa e por dentro você é totalmente outra. Não. O que você é interiormente, você vai fluir exteriormente. Eu estava muito preocupado, o verbo já ficou no passado, muito preocupado com o exame que eu estaria fazendo amanhã. Estarei fazendo o exame, só que durante o tempo que eu fiquei aqui pregando, toda a preocupação foi embora no nome de Jesus. Todo o medo foi embora no nome de Jesus, porque a gente ouve falar, principalmente quando abrange o coração, né? Que se ele parar não tem mais jeito de fazer nada, o cérebro não comanda o corpo. Está atingindo isso. Mas o que eu pedi a Deus, eu espero que eu vou receber. E isso que eu pedi a Deus, são muitos e muitos anos de vida. Então vamos para esse exame louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Jó, quando estava na sua enfermidade, a mulher de Jó falou para ele, falou: rapaz, amaldiçoa esse Deus que você serve, esse Deus que você tanto profere, amaldiçoa esse teu Deus e morre, olha a situação que você está. E Jó responde para ela: como uma louca tu falas, mulher. Eis que nu eu vim para este mundo e sem nada eu voltarei para o pó da terra. Aconteça o que acontecer comigo, falando nas minhas palavras, aconteça o que acontecer comigo, mulher, louvado seja o nome do meu Senhor. Abacuque tem uma oração muito maravilhosa: mesmo que falte a vide no campo, mesmo que falte o leite no curral, ainda assim eu te louvarei, ó Senhor. Aleluia. Isso é muito sério, igreja. Isso é viver para Cristo, isso é viver para Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação. Isso mexe com o nosso espírito, mexe com a nossa alma. Esse é o fervor da nossa fé. A nossa fé, ela pode fazer muitas maravilhas na nossa vida. A gratidão, irmãos, a fé sem gratidão é uma fé morta. E quantas pessoas que dizem que têm fé, aqui mesmo na nossa igreja, já receberam tanto de Deus e são ingratos. Lá dentro, no fundo do coração, talvez passe, não sei o porquê Deus está mandando falar isso, eu vou falar, que eu estou aqui como boca de Deus nessa noite. E lá no fundo do coração, às vezes passa, eu não sei se eu vou ficar, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico. E você foi abençoado aqui através do ministério. Isso é gratidão, e Deus não se alegra com ingratidão. E eu fico triste falando um assunto desse. Eu fico muito triste falando um assunto desse, porque é um assunto que mexe lá no coração de Deus. A ingratidão, irmão, é a pessoa que não vive pelo Espírito, é a pessoa que não vive que não anda pelo Espírito. A ingratidão é muito séria. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo, irmãos. Você que tem a sua janela voltada para o sol, a hora que você abre a sua janela, você contempla a maravilha de Deus que vem para iluminar o teu dia. E você tem vida suficiente para ver esse astro maravilhoso se pôr de tarde. Você contempla a noite, você chega na tua casa, num simples apertar do interruptor, você tem a tua energia para clarear a tua sala, para clarear o teu quarto.
nós somos ingratos a Deus. Você que é ingrato, pare com a tua ingratidão hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Pare com isso hoje, em nome de Jesus. Amém. Seja grato a Deus por tudo que Ele te dá, Aleluia. quer seja muito, quer seja pouco, seja Glória. grato a Deus. Glória. Amém, irmãos? Glória. A palavra do Senhor é muito clara em nos exortar, em nos dizer, e ela tem uma promessa maravilhosa para mim e para você. Tudo o quanto nós pedirmos ao Pai em nome de Jesus, nós vamos receber. Amém, irmãos? Amém. E isso é vivenciar pelo Espírito, é viver pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Amém? Então quero que você se coloque de pé agora, no nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero orar por você.